igreja que a gente foi fazer lá. Eu fiz uma parte de iluminação, na época eu estava fazendo alguns trabalhos assim, montei toda a iluminação e o cara estava tocando. Eu juro para vocês que era meio cabo de vassoura, que era a baqueta dele. Mas o som de prato, era tão ensurdecedor, né, que eu acho que aquele capítulo sobre o amor da Bíblia, o sino que ressoa, foi baseado, o Paulo escreveu por causa daquele cara. Era horrível assim. Era tão alta a bateria, que não tinha, porque daí tu eleva todo o restante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que independente, seja ela totalmente acústica, ou seja ela toda microfonada, tá? Ela é o parâmetro. Então imagina que aqui a gente tem uma sala, a igreja, né? Vamos considerar uma sala, um local onde a gente vai projetar esse som da bateria. Então a gente regula o som que vai estar na sala a partir da bateria. A bateria vai estar num volume tal, e agora a gente vai encaixando os demais instrumentos a partir dali. Daí primeiro se resolve o problema da bateria, porque a bateria também é um dos poucos instrumentos que tem várias peças, e a gente às vezes pode entender que ela é vários instrumentos, mas não, ela é um instrumento. Como o Cabeça falou, ela vai de uma frequência muito baixa, muito grave, até uma frequência muito alta do prato ou do hi-hat. Frequência muito alta, tu trabalha com todas as outras frequências. Então, são várias peças. Então, o que acontece? Para que se tenha uma equiparação de volume, é lógico que o bumbo, o kick, que é uma frequência muito mais grave, ele precisa estar numa pressão, num volume mais forte do que da caixa. Correto? Porque senão o que vai acontecer? Cada caixa, cada vez que o cara bater forte na caixa, você vai piscar. A igreja, tu vai ver as irmãs velhinhas e a irmã está piscando. Toda vez que o cara... É um tiro. Pá! Pá! Caixa. Né? Então, o músico que está tocando, ele tem que entender que é um instrumento só e precisa uma compensação daquilo que é mais volumoso, que emite mais som, como o prato, como a caixa da bateria, em compensação daquilo que é o mais fraco. Daqui a pouco o som do tambor, do surdo, o som do bumbo da bateria, que é mais baixo. Então tem que ter o equilíbrio primeiro no próprio instrumento. E depois do próprio instrumento a gente definiu, tá, gente? Qual é o volume que vai estar a bateria na sala, para que fique o quê? Confortável para os nossos irmãos que vão morar no céu com a gente, que estão ali escutando o som lindo para adorar Jesus com a gente. Então, lá na igreja, e agora eu vou falar do nosso caso, não estou dizendo que tem que ser assim na igreja de vocês. Na nossa igreja tem uma hierarquia. Qual que é essa hierarquia? Quem é que define qual é a altura do som da igreja? Respondam para mim. Quem é que manda, gente? Vamos usar a expressão. Os vizinhos, boa. Os caras se apegam naquele texto, perturbai os moradores da terra, né? Mas quem é que define qual o som que vai ser da igreja? É o pastor, não é, gente? Quem manda não é o pastor? É o pastor. Na minha igreja, quem manda lá é o meu pastor. Que, por exemplo, esse problema do vizinho. Se o técnico botou o som alto e o vizinho botou um processo na igreja, quem é que vai responder? É o técnico ou o pastor? Então, quem é que manda? É o pastor. Os pastores que estão aqui são que mandam na igreja de vocês o volume que vai estar. Se o pastor permitiu que o técnico tenha o som alto, é do técnico. Agora, quem é que define a altura do som da bateria? É o baterista ou é o técnico? Quem é, gente? Vocês estão com medo dos bateristas, já notei. Normalmente eles são assim, não muito crentes, assim. Estou brincando, tá, gente? A mão do batera. Isso, mas... Mas como é que é o teu nome? Seu Erni, olha só. Hierarquicamente falando, o pastor diz qual é o volume do som da igreja.
E hierarquicamente deveria ser o técnico que vai dizer qual o volume que o batera tem que tocar, no sentido assim, preciso que tu diminua o som. É o técnico, porque é o técnico que precisa encaixar todos os demais instrumentos para que se tenha uma mix. E daí, se falando de uma mixagem, a gente pode estar falando de uma mesa digital, tudo bonitinho. A gente pode estar falando de uma mesa analógica, botões. A gente pode estar falando de uma mesa que só tem um microfone ligado e todo mundo toca com ampli. Então é o técnico que vai dizer, a bateria está alta. E agora depois da bateria tu vai encaixando o som do baixo. Tu encaixa o som da guitarra, encaixa o som do piano, encaixa as vozes e fica tudo como se a gente estivesse tocando um CD. Gente, isso não diz respeito da gente ter todo o sistema passando pelo PA ou se a gente tem amplificador. Porque a gente precisa entregar para a igreja a mesma coisa. Mesmo que a gente passe para a igreja, que a gente estivesse gravando só com... esse conceito tem que ficar na mente da gente. A gente está com um microfone só. E é isso que a gente tem que entregar para a igreja. O som. Aonde a gente vai ouvir... Tem que ouvir a bateria? Tem que ouvir a bateria. Tem que ouvir o baixo? Tem que ouvir o baixo. Tem que ouvir a guitarra? Tem que ouvir. Mas não é uma competição. Porque se eu estou tocando, às vezes, com o retorno de chão, tecladista, eu tocando teclado. E o baterista o cabeça está tocando a bateria e o cabeça começou a tocar muito alto. Automaticamente, para que primeiramente eu me escute, o que eu tenho que fazer? Subir o meu volume. E daí o guitar vai fazer, cara, com esse teclado dessa altura eu tenho que subir o volume da guitar. E agora o baixo tem que fazer o quê? Tem que subir o volume do baixo. E o cara da voz que se exploda as pregas, as cordas vocais dele, mas ele vai ter que se esgoelar para poder se ouvir também. E daí a gente faz como se a gente fosse uma competição, e a gente não somos inimigos, né? E a gente está caminhando para a mesma direção, que é o quê? A gente precisa entregar para a igreja, né? E entregando para a igreja um som de qualidade. Daí a gente vai dizer, não, cara, mas eu estou tocando para Deus. Ótimo, beleza. Está tocando para Deus tu pode tocar em casa, por exemplo. Mas quando a gente está no ambiente de igreja aqui, a gente está tocando para Deus e está tocando para aquilo que é mais importante para Deus, que é a igreja. Então, nós temos que entregar um som com essa fidelidade, entendendo várias coisas. O estilo que a gente está tocando. Por que o estilo? Quem toca aí na igreja worship, né? Tem uma galera que toca worship, então, mais ou menos mesclado. A gente vai ver que dentro da proposta do worship tem uma forma diferente. Existe muito mais uma ambiência, muito mais o som de batera presente e a voz dentro. Quem toca groove aí, gosta de groove, na igreja toca groove, toca lá? Então tu vai ver que nessa proposta, né, existe uma definição maior dos instrumentos e a voz mais na frente um pouco. Então não tem a ver com estilo, tem a ver, primeiro também, além do estilo, tem o respeito com para quem a gente está tocando. Porque tu pode dizer, na minha igreja só tem pessoas jovens que querem som com pressão alto. Bom, na minha igreja tem as irmãs do Círculo de Oração também. 70 anos, 80 anos que estão sentados no culto, né? E como é que eu posso desrespeitar as pessoas que são importantes não para mim, são importantes primeiro para Jesus, cara. Cuidado com as pessoas que a gente está lidando, tá, gente? Eu estou falando da banda e eu vou falar um pouquinho mais sobre aquilo ali agora, mas, gente, vale, por exemplo, para o pastor. O que o pastor entrega no microfone? Porque se o pastor, por exemplo, botar o microfone aqui, o que ele está fazendo? Ele está cortando algumas frequências do microfone, né? Daí tu tem que botar o mic do Silvio Santos, aqui ele fica paradinho aqui para ele, e ele não mexe, né? Se ele ficar aqui, cara, ele está automaticamente cortando. Se ele segurar o mic aqui, ele está cortando algumas frequências da cápsula. Olha, muda o som, só a posição que o cara, a forma como ele entrega o som para a gente.
Se ele gritar, o que acontece? Meu, o técnico vai ter que fazer, às vezes, um milagre lá para tentar corrigir. É a mesma coisa. E ouvir uma banda tocando alto é a mesma coisa que ouvir um pastor gritando no microfone. Então, a gente tem que entender o quê? A outra coisa que daí eu vou falar, e a última, é sobre a posição de cada um dentro da banda. Além da gente tirar o repertório, e daí vai variar conforme o estilo, né? A gente tem que ter essa percepção que existe um espaço para cada um dentro da banda. Para bateria, alguém tem algum outro instrumento que não seja quarteto aqui? Bateria, baixo, teclado e guitarra? Outros instrumentos na igreja? Que passa pelo som, não? Violão, tá? Então mais 5, violão. E as vozes, perfeito? Então o que acontece? Cada um tem um espaço. A gente vai ver que dentro desse quadro de frequências sonoras, né, está lá, se a gente pegar o teclado, que é 88 teclas, cada uma dessas teclas tem uma frequência sonora que elas emitem, né? Então a gente vai saber o quê? A bateria, né? O bumbo tem as frequências mais graves, assim como o prato, o hi-hat, tem as frequências mais agudas, né? O baixo, o baixo não tem agudo, o baixo tem agudo também. Mas normalmente a região que ele está tocando é uma região um pouco mais grave. Então precisa um cuidado, por quê? Porque com quem que o baixo compete? Digam para mim. Com quem que o baixo compete dentro da banda? Com o bumbo, isso aí, com o kick, o bumbo da bateria, né? Então tem a ver com o que o baixo e o bumbo entrega, tem a ver. Se a gente botar os dois super grave, não vai ficar ruim de entender? Se tiver o bumbo lá, bum, bum, e o baixo tocando a mesma frequência, eu acho que o maior exercício é primeiro assim, o que toca na tua igreja? Pensa assim, na minha igreja toca Cassiane, tá? Ou na minha igreja toca o Morada. Então, toca o Morada, na tua igreja toca Cassiane, então tu vai pegar o álbum do Morada, a música do Morada, a música do Cassiane, né? Porque a música, ela não é visual, apesar da gente analisar alguns espectros, né? A gente sabe que o som tem ondas, principalmente na mesa digital tu vai ver as ondas. O som, ele é visual? Não, o som é audível, auditivo. Então tu precisa pegar, botar um fone, né, uma referência, mas que tu pegue um fone e tu bote um Morada a cantar. Bote a Cassiane a cantar, Jefferson e Sueli, quem tu toca, Fernandinho, não importa. Qualquer que seja a tua referência, escutar e entender aonde que está a bateria dentro dessa proposta. O que está mais na frente? É a caixa da bateria? É o bumbo da bateria? Aonde que está o baixo? Né? Porque não é o meu gosto. Eu tenho o meu gosto pessoal. Mas o gosto do técnico, ele está sujeito àquilo que é o movimento que está acontecendo. Porque tem como a gente fazer uma mix ou uma sonoridade, né, por exemplo, do Morada, eu citei aqui, com uma música do Eli Soares, que é uma outra proposta bem diferente. Então a gente ouve e entende, aonde que está dentro do nosso ouvido ali, quando está com fone, aonde que está a guitarra, aonde que está o baixo, aonde que está o pad, né? Porque eu já tive caso, estava tocando usando o pad, e daí as pessoas me disseram, cara, não ouvi o pad. Daí eu perguntei para o técnico, isso aqui ele me falou, eu não gosto de pad. É estranho, né? Mas não precisa gostar. Tem que entender dentro da sonoridade aonde que está o violão. Tem um papel do violão lá dentro. Aonde que estão os backs? A gente vai ver que no worship os backs são bem atrás, com bastante reverb, bastante ambiência, né? Mas são bem atrás dentro da mix. Então a gente ouve, a gente aprende e depois a gente luta e muito com todas as nossas forças para que a gente consiga aplicar e fazer com que soe assim.
Sempre, gente, sempre em primeiro lugar, entendendo para quem que a gente está fazendo. Que é para Deus, tudo que a gente faz, quer comamos, quer bebamos, tudo que a gente for fazer, casamento, ser escravo, é como se a gente estivesse fazendo para Deus. E depois, esse senso de que a gente está fazendo para aquilo que é o mais importante para Jesus, que é a igreja de Jesus. Muito obrigado por vocês me ouvirem, tá, Jussara? Obrigado.